Olá, seja bem-vindo a esse novo podcast. O meu nome é Leandro Nieves e ao meu lado nós temos... Olá pessoal, eu sou Diógenes Rabelo e junto com o Leandro vou apresentar o episódio de hoje para vocês. Este podcast inaugura os novos modelos de programas da Radiográfica, que serão mais voltados para professores, vestibulandos, concurseiros e estudantes do ensino médio. O tema do podcast de hoje será sobre atualidades, no qual faremos uma análise sobre a Bolívia. Bora lá? Rádio Geográfica, o podcast da AGB Presidente Prudente. Em 2019, além da Bolívia e do Chile, outros países sul-americanos tiveram uma série de revoltas populares, tendo praticamente uma bandeira contra as políticas de corte de gastos sociais, de governos corruptos e até disputas eleitorais, como no Peru e na Bolívia. Este ano de 2020, a Bolívia e o Chile retomam na mídia. A Bolívia devido às eleições presidenciais, enquanto que no Chile é pelo plebiscito que aprova a mudança da sua constituição. Para entendermos o que se passa nesses países, precisamos relembrar alguns pontos principais e um pouco da história. Bom, pessoal, para conversar melhor com vocês nesse episódio e ele não ficar muito cansativo, nós vamos dividir ele em duas partes. Hoje, nós vamos falar sobre o caso da Bolívia e na próxima segunda-feira vamos divulgar para vocês o episódio que fala especificamente sobre o Chile, certo? Em outubro de 2019, a Bolívia estava em um período das eleições presidenciais que estava dividido em dois principais grupos. A busca pela quarta reeleição de Evo Morales, do MAS, Movimento ao Socialismo. Do outro lado estava o Carlos Mesa, que é do Partido Comunidade Cidadã, o CC, que já foi presidente do país e buscava quebrar a hegemonia de Morales. A possibilidade de reeleição de Evo foi o ponto de partida da crise. Em 2019, ocorreu um referendo que permitiu ao presidente ter 2 mandatos consecutivos de 5 anos cada. Depois, em 2016, um novo referendo é realizado que buscava alterar a Constituição para a possibilidade de um quarto mandato. Contudo, o resultado teve que a maioria decidiu não, com 51%. Mesmo assim, o Tribunal Constitucional permitiu que Evo concorresse ao quarto mandato em 2017. Aí, em 2019, na disputa presidencial com a candidatura de Morales, é que começa a crise na Bolívia, que chegará ao ápice durante as apurações da votação no dia 20 de outubro. Com 2 sistemas de apuração do voto, sendo uma mais rápida, que era chamada de preliminar, em que era divulgado simultaneamente pelo sistema de transmissão de resultados eleitorais preliminares. Outra com um resultado definitivo com contagem manual. As apurações apontaram resultados diferentes, o que levou a oposição a chamar de fraude eleitoral. Em uma apuração, apontava o Evo Morales como vencedor. Já na outra apuração, mostrava uma diferença de menos de 10% entre os candidatos, o que indicava um segundo turno. Depois, a vitória de Evo começou a ser divulgada e a oposição não reconheceu a vitória, acusando o governo de La Paz de fraude e exigindo novas eleições. Evo Morales critica uma tentativa de golpe de Estado no país. Surgem protestos em várias cidades bolivianas, desde La Paz e Cochabamba, a favor e contra Morales e contra a eleição. Unidades policiais em Cochabamba, Sucre, Santa Cruz rebelaram e não reprimiram os protestos, demonstrando claro apoio aos manifestantes. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, um organismo internacional sobre democracia e direitos humanos, foi convocada para uma auditoria nas eleições bolivianas. No dia 10 de novembro, a OEA anuncia que não pode certificar a vitória de Evo Morales e orienta uma nova eleição, fortalecendo a oposição boliviana sobre uma suposta fraude eleitoral. Evo diz que convocará novas eleições, mas a oposição e os chefes das Forças Armadas e da polícia pedem a sua renúncia. O presidente Evo Morales e todos seus aliados no Congresso renunciaram ao cargo e nem mesmo assim evitaram então a crise boliviana.
Evo se exila da Bolívia e, com dificuldades diplomáticas, chega ao México no dia 12 de novembro de 2019. A senadora Jeanine Áñez, mesmo sem quórum, assumiu a presidência do país andino carregando uma Bíblia e apelando ao populismo conservador, e dizendo que a Bíblia está de volta ao palácio. Jeanine prometeu convocar o mais rápido possível as novas eleições, o que ocorreria no dia 3 de maio de 2020, porém com a pandemia a eleição foi adiada para outubro de 2020. No dia 27 de fevereiro de 2020, o jornal norte-americano Washington Post publicou uma matéria independente questionando o argumento da OEA da existência de fraude nas eleições bolivianas. Essa matéria reacendeu os questionamentos sobre o papel da organização nas eleições e da crise na Bolívia. Em outubro de 2020, a eleição presidencial retoma a disputa central entre o MAS, com Luiz Arce, e a Comunidade Cidadã, com Carlos Mesa. Na apuração do resultado, a vitória foi creditada a Luiz Arce, com 55,1%, cujo resultado foi até maior do que o primeiro mandato de Evo Morales, que chegou a quase 54%. A oposição reconheceu a vitória de Luiz Arce, tanto Carlos Mesa como Jeanine Áñez. Além da presidência, o partido MAS obteve maioria na Assembleia Legislativa, ocupando no Senado 21 das 63 cadeiras e na Câmara dos Deputados ocupou 73 cadeiras de um total de 130. A vitória de Arce é comemorada pelos presidentes sul-americanos, com exceção do governo brasileiro, que não comentou do assunto. Agora, o novo presidente Luiz Arce precisa reorganizar a unidade do país, curando as feridas da polarização e superar a crise econômica por conta da pandemia. Hoje, uma notícia de um possível atentado contra o presidente eleito, Luiz Arce, mostra os desafios para a democracia boliviana. O porta-voz do MAS, o Sebastián Michel, denunciou em uma entrevista na televisão boliviana que o presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, sofreu um atentado à dinamite. Segundo informações, Arce estava na casa que funciona como centro de campanha em La Paz, quando uma banana de dinamite foi arremessada na porta do imóvel. Não há relatos de feridos e até o momento da edição deste podcast não houve pronunciamento do governo sobre o caso. Assim que tivermos maiores informações, faremos uma atualização. E aqui encerramos esse programa, buscando ser didáticos para os ouvintes sobre a situação da Bolívia. Espero que vocês tenham gostado desse formato e em breve teremos novos episódios abordando os outros temas de atualidades. Este foi mais um episódio da Rádio Geográfica. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.